Então, gente, desculpa aí, mas a minha câmera deu um pau aqui, então eu não consegui, terminar o exercício. Então eu dei um jeito aqui. Agora vamos continuar. Vou começar onde eu continuar, em vez de eu continuar onde eu parei, eu vou começar a questão do zero, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai definir quem é A, quem é B e quem é C. Nessa equação, o A vai ser o 2, o B vai ser o menos 10 e o C vai ser o 12. Né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta igual, quem é B ao quadrado? É o menos 10. Menos 10 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 12. Então, vai ficar delta igual menos 10 ao quadrado, 100. Vamos ver o sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Então, o delta vai ficar 100 menos 96, que dá 4. Agora, a gente vai calcular o x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale o delta? 4. Sobre 2A. Quem é o A? 2. Vou botar aqui 2A. Vamos só colocar a fórmula. No lugar desse 4 aqui, ó, você bota o delta. Raiz de delta sobre 2A. Acabei pulando a etapa, desculpa aí. Essa é a fórmula do x. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Agora, a gente vai substituir as coisas. Menos b, menos 10, mais ou menos, raiz de delta, que é 4, sobre 2A. Quanto vai o A? 2. 2 vezes 2. Então, x vai ser o quê? Menos com menos, mais 10, mais ou menos, raiz de 4, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui você vai ter dois resultados, né? X', que vai ser o quê? 10 mais 2 sobre 4. 10 mais 2 sobre 4, que vai ser igual 12 sobre 4, que aqui vai dar 3. E aqui, no x de duas linhas, vai ser o quê? 10 menos 2 sobre 4. Então, vai ser 10 menos 2 sobre 4. 10 menos 2, 8. 8 sobre 4 igual a 2. Então, ó. Diego, você falou que se somar e multiplicar, aparecem esses valores aqui. Só que não apareceu, ó. 3 mais 2, 5. E 3 vezes 2, 6. Isso acontece por causa desse cara aqui. Cadê esse 2? Então, ó. 3 mais 2, 5. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Tá? Agora vamos fazer um outro caso. Então, primeira coisa, vamos definir quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A aqui? Menos 1. Ó, lembra que você tem 1 aqui. B vai ser 8. E o C vai ser menos 10. Então, vamos fazer primeiro o delta.
Delta vai ser o quê? 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Né? Delta vai ser o quê? 8 ao quadrado, 64. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, ó, delta aqui vai ser o quê? 64 menos 40 vai dar 24. E aí a gente chegou no impasse. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de 24. Então, quando você for fazer a fórmula, x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, vai ficar igual a menos 8 mais ou menos raiz quadrada de 24 sobre 2 vezes menos 1. Vai ficar menos 8 mais ou menos raiz de 24, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nesse caso aqui, não tem raiz de 24. O que você vai fazer? Você vai deixar o 24 aqui dentro, né? Então, vai ficar x' menos 8 mais raiz de 24 sobre 2 e menos 8 menos raiz de 24 sobre 2. Então, ó, só para simplificar, divide o menos 8 por 2. Menos 8 por 2, menos 4, mais raiz de 24 sobre 2. O 24 continua dividindo 2. E aqui vai ficar menos 4 menos raiz de 24 sobre 2. Então, ó, eu não tiro a raiz de 24. Eu faço as contas que eu puder fazer, né? No caso aqui eu dividi o menos 8 por 2, vai dar menos 4 e coloquei mais 24 e menos 24. Tá? Agora você deve estar se perguntando, para que servem essas contas todas aqui? Eu vou dar um exemplo, né? Eu acho que esse exemplo é um pouco mais avançado. Imagina que você tem ponte, por exemplo. Tem uma ponte aqui, certo? A ponte, ela tem um nível de inclinação aceitável. É por isso que você vê de vez em quando a ponte se mexendo. Mas como é que eu sei, como é que eu vou poder calcular a largura da distância dessa ponte baseado nessa variação aceitável? Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde você define aonde ela começa e aonde ela termina. Certo? Você tem esse ponto aqui, ó, que é onde ela varia. Ela faz aquele negócio assim, tem a ponte reta, né? Ela vai sempre fazendo isso. A ponte ela não pode ficar parada, porque se ela ficar parada, ela vai quebrar. Então isso aqui é para compensar, né, o peso e a força dos carros que estão passando por ela. Então ela vai fazendo isso aqui, ela vai balançando, né? Para calcular esse balanço, eu tenho que ter bem calculado, no caso, a distância dela, daqui e para cá. Fazendo isso, eu sei mais ou menos o quanto que ela pode variar na inclinação. Então, uma parte desse cálculo é a equação do segundo grau, onde esse aqui é o x' e esse aqui é o x duas linhas. A gente vai ver isso depois quando a gente for estudar função. Então a gente vou explicar isso melhor e essa questão aqui da inclinação. Mas tenham na cabeça que isso não é uma coisa inútil. Isso é uma coisa que a gente se usa, né, na arquitetura, na engenharia. Só que pra gente, né, a gente aprende ali o basicão. Mas se alguém for fazer engenharia, se alguém for fazer arquitetura, ela vai deparar com
com esses pequenos cálculos aqui, principalmente quem vai fazer engenharia civil, né? Isso aqui é só um exemplo bem raso do que serve e como se usa a equação do segundo grau. A gente vai ver isso depois mais tarde. Eu vou ver se eu acho alguns vídeos falando sobre o assunto e vou colocar lá na sala, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, abração, até semana que vem. Ah, lembrando, deixa eu só pegar aqui o livro de vocês. Vou passar uns exercícios aqui para vocês irem treinando. Vocês vão fazer os exercícios da página 114. Então vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3, tá? Para a semana que vem. Então vocês vão fazendo, tirem fotos, me mandem no privado para eu botar o ponto de vocês. Valeu? Até mais.